noite, bom dia, boa tarde, professor. Meu nome é Guilherme Torres Chaves, eu sou aluno de PCL da turma de 2022.2, né, no horário de 2020. E esse aqui é o projeto final do computador simulado aqui no Logicim, certo? Então, vamos começar. Eu acho legal a gente começar primeiro mostrando o exemplo de como está o funcionamento do circuito. E aí a gente vê se está funcionando tudo certinho, as funções, e depois, logo em seguida, eu explico cada subcircuito aqui e o funcionamento. Eu vou tirar um pouquinho do zoom para que a gente possa ver como é que está o circuito como um todo. Aí aqui, essa parte de controle é basicamente onde eu controlo o pulso de clock e o botão de reset, né? Aqui a memória RAM, a memória ROM, a CPU, que está englobando o banco de registradores, a ALO, o RA, que é o acumulador, e a unidade de controle, que engloba registrador de instrução, contador de programa e o decodificador, que é de instruções e de endereços. Então vamos começar como um exemplo. Tá? Nesse exemplo a gente vai fazer a gente vai calcular o valor de uma função, né, quadrática do tipo ax ao quadrado mais b. Então, como valores aqui, eu usei o a igual a 3, o b igual a 4, que está nesse slot aqui da memória RAM, e o x como 2, beleza? Então, a gente vai agora começar a dar início. Os dados da memória ROM, os comandos já foram carregados, e da memória RAM também todos os dados já foram carregados. Então, vamos lá. A gente começa o circuito dando o primeiro pulso de clock. Ele tem a função de primeiro armazenar o valor da memória, o primeiro valor da memória no registrador R0, beleza? Então ele armazenou 3 aqui. O segundo bit da memória ele vai armazenar nesse registrador aqui, no R1. É o 2. Já o terceiro slot da memória, ele vai armazenar aqui no R2, beleza? Então aqui armazenou os 3 valores. No próximo pulso a gente vai multiplicar o A, que é o 3, e o X, que é o 2. Então ele tem que dar 6 aqui no RA, o RA está aqui embaixo. Então eu vou dar o pulso de clock, vou dar uma desaproximada aqui e a gente verifica, beleza? Vou dar o pulso de clock aqui. E aqui a gente vê que tem o 6 aqui, beleza? Então tá certinho. O próximo comando vai ser, a gente vai passar o 6 que está no RA para esse R3 aqui, que até então está sem nenhum valor, beleza? Dá o pulso de clock aqui, e o 6 foi para cá, para o R3. Feito isso, a gente vai multiplicar o R3 pelo R1, porque aqui a gente tem o valor de AX, certo? Então a gente precisa ser AX ao quadrado, então a gente vai multiplicar o AX pelo X que está no R1. Então aqui ele tem que dar 12. Vamos dar um pulso de clock. E a gente vê aqui que o valor no RA 0C é a mesma coisa que 12, né, na base decimal. Então a gente vai passar, o próximo passo vai ser passar esse 12 para a memória, para o R0. Para a memória não, para o registrador R0, beleza? Vamos dar um pulso de clock. E está aqui, o 0C está aqui. Eu espero que esteja dando para ver direitinho, vou dar uma aproximada para poder verificar melhor, mas aqui o 0C está aqui. E aqui a gente tem o valor de ax quadrado para a gente acabar e ter o resultado é só somar com o b. Então o b está armazenado no R2, certo? Então a gente vai somar R0 mais R2. Então a gente dá um pulso de clock aqui. E o valor sai aqui no RA 10, que é o 16, né? Na base o 10 é a representação hexadecimal do 16 na base decimal, beleza? Então aqui do RA a gente só vai fazer passar para o R3, vai ser o próximo comando. Então veio para cá.
E do R3 a gente vai usar a função RDM, que é para... Desculpa, a função RDM não, a função str, né, que é para a gente armazenar o que está no registrador na memória de dados, beleza? Então a gente dá mais um pulse e o 10 ele vem para cá, para o último slot, beleza? E feito isso, você pode perceber que já ativa a último comando, que é o F0, que é o HLT. Então, se eu der mais pulso de clock, o circuito ele meio que finaliza aqui, ele não continua, certo? Eu coloquei aqui, aproveitei um botão, coloquei de reset, porque durante a montagem eu tive que refazer alguns testes, então tinha que ficar resetando cada registrador, então aproveitei e coloquei um botão de reset ligado em cada registrador, enfim, no RA, no contador de programa, e enfim. Pronto, feito isso, a gente verificou que o programa está funcionando certinho, e é importante dizer também que esse programa ele não executa somente essa função. Isso vai depender daquilo que eu colocar como comando aqui na ROM, certo? Do que eu elencar de comandos aqui, de operações, enfim, ele pode fazer tudo que for ao alcance das operações que estão aqui na ALO, que é só uma multiplicação e subtração. Mas então a gente vai agora para explicar o fluxo do sistema e os circuitos que estão aqui presentes. Bem, a gente tem a RAM, né? A gente tem ligado aqui nela o RDM na função load para a gente carregar, né, os dados para cá, para fazer uma leitura, o clock. Aqui a gente tem o str justo no lugar do story, que a gente quer armazenar um dado aqui, beleza? Aqui a gente também tem o storage como um filtro para o RX e o RDM como um filtro para o RY, para a gente controlar essas entradas de dados aqui, beleza? E esse Ctrl Reg 2 eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Aqui a gente tem a ROM, a entrada é controle e instrução, basicamente é o que vai sair, é o que vai sair daqui do contador de programa, que é basicamente o contador de programa que vai dar o ritmo do sistema, beleza? Ele vai fazer uma contagem e ele vai indicar quais são os próximos comandos a serem seguidos pelo sistema, então por isso que a entrada dele vai aqui, certo? E aqui a saída dele é código RAM. O que é esse código RAM? É justamente o código que vai indicar tudo que será feito, tanto as instruções quanto as memórias que farão a interação, né? Então a gente tem esse código de entrada aqui, entra no registrador de instrução, que vai ter justamente a função de armazenar, de registrar o comando que está sendo executado no momento, então ele vai deixar isso armazenado. E aqui eu aproveitei e já fiz, de certa forma, um princípio de um decodificador aqui para a gente separar, né? Estratificar cada bit, qual vai ser a função. Então, os 4 primeiros bits mais significativos, e aí eu coloquei como a instrução. Então, aqui é onde vai ser decidida a instrução, que vou falar aqui depois, né? Já estão aqui as instruções. E esses dois aqui vão ser o RX e o RY, que vai ser basicamente os endereços seja de registrador que vai ser usado, seja de espaço na memória, certo? Na memória RAM. Qual, enfim, memória vai ser usada. Então a gente tem aqui tudo divididinho certinho. E a gente vem para o decodificador, que é basicamente o que vai separar cada instrução. Então aqui eu vou entrar um pouco mais nesse decodificador aqui, e a gente vê que basicamente são comparadores, né, comparando cada instrução. Então a gente bota o código hexadecimal para que a gente separe cada instrução, e a gente coloca as saídas aqui para elas serem justamente usadas como chaves para todas as outras funções, certo? E justamente a mesma coisa a gente vai fazer aqui com os registradores. Então é o mesmo princípio, só que a gente vai separar os registradores que vão ser usados nas operações, certo? Aqui eu vou dar só uma olhada no IR para... basicamente o IR é um registrador, enquanto o contador de programa ele é basicamente um contador mesmo, certo? Então, beleza. Eu vou até dar um reset aqui porque o sistema ele está parado, né? Vou voltar todos os dados. Pronto. E agora a gente continua explicando. A gente vai agora para o banco de registradores. Basicamente, o que eu fiz aqui foi uma lógica
né? Eu não poderia fazer o banco de registradores por si só, que seria aqui, onde a gente tem as entradas, as saídas, mas é preciso fazer uma lógica para que a gente controle o que é que vai ser lido pelos registradores e o que é que vai ser escrito por eles. Então, a gente faz o seguinte, basicamente, eu pensei no seguinte, o que a gente precisa ler aqui vão ser algumas coisas, né? Primeiro, eu vou ter que ler se eu precisar passar de um RX para um RY, um registrador para outro qualquer, eu vou precisar que esse dado seja lido. O que sai do registrador acumulador também, eu vou precisar que ele seja lido e inserido em algum registrador aqui. E também o próprio dado que sai da RAM, certo? Então a própria memória ela vai ser lida e ela vai ser colocada em algum registrador. Então aqui eu coloquei esse MUX, que o que vai fazer a filtragem disso é justamente a instrução que vem desse decodificador. Aqui esse demux ele vai fazer o processo, não vou dizer que inverso, mas é um processo complementar que ele vai direcionar a qual registrador vai ser colocado, em qual registrador vai ser colocado esses valores aqui. Então tem o RY que vai filtrar isso, porque eu defini aqui o RY como basicamente os 2 bits que vão dizer os registradores. Primariamente, esses 2 bits aqui vão informar quais são os registradores que vão ser escritos, certo? E aqui, esse outro circuito basicamente é para definir o que é que vai ser, basicamente o que é que vai ser utilizado para fazer as operações. Então, o que é que eu pensei aqui? A gente tem as saídas dos registradores e eu vou definir quais são as saídas que eu vou usar para fazer as operações através justamente do valor que vai sair desses decodificadores aqui, certo? Então, vou ver se eu vou usar o R0, o R1, de acordo com o que vier aqui. Então, aqui eu vou definir qual saída eu vou usar dos registradores e esses control reg, que a gente control vem de controle, né? Então é tipo controle do registrador 1, controle do registrador 2, eles vêm justamente para ALO, que é o nosso próximo circuito aqui para explicar. Basicamente, eu vou abrir melhor aqui a ALO. É um circuito de soma, subtração e multiplicação. Aqui você tem as duas entradas, né, e as operações sendo feitas, e esse MUX ele está controlando qual vai ser a operação que vai ser passada aqui, qual vai ser a operação que vai ser mostrada. Então justamente aqui vai ser o código de instrução. Eu vou voltar aqui para a gente poder ver melhor. Aqui vai ser a instrução que vai ser passada, certo? Que eu quero, se eu quero uma soma, se eu quero uma subtração ou uma multiplicação. E aqui vai ser a saída, que está como em RA porque ela vai ser a entrada do registrador acumulador. Aqui a gente tem ele controlado por um clock, o reset, e a saída do RA, que vai estar justamente ligado aqui. Então, opa, desculpa, ligado aqui não, aqui é isso mesmo, estou confuso aqui, pronto. A saída do RA ela vai estar ligada aqui, então é como se fosse, de certa forma, um circuito cíclico, porque um valor que sai no RA vai para um registrador, que vai ser feita a operação, e assim sucessivamente. Basicamente, esse aqui é o circuito. Acredito que eu contemplei todos os subcircuitos aqui, né? Lembrando que a estrutura do circuito, se você olhar ele mais de longe, você consegue ver que a CPU ela é composta por tudo isso, o banco de registradores, a ALO, como foi falado no início, né? Então, é isso. Eu agradeço aí ao professor pela oportunidade de fazer o trabalho, foi muito enriquecedor para a gente aprender como é o funcionamento básico de um computador, né? E fico por aqui.